E é uma alegria muito grande mesmo estar na casa do patrono Kardec para a gente falar sobre doutrina espírita, sobre Allan Kardec. E hoje eu trouxe um tema bem relacionado com o nosso dia a dia, para que nós possamos extrair o máximo dele no nosso cotidiano. Nós vamos falar um pouco vamos fazer algumas reflexões sobre a prece. Nós vamos analisar a prece dentro do contexto espírita. Por que, Alê? Por que você está dizendo isso logo de início? Porque muitos de nós trazemos um conceito de prece que não é o conceito espírita. Simples. Nós trazemos ainda, devido a alguns laços, de outras raízes religiosas mais tradicionais, nós trazemos uma concepção de prece que não é a nossa. Então, hoje, o nosso objetivo da noite é tratar da prece dentro dos textos de Allan Kardec. Ok? Primeira coisa, nós vamos definir nesse primeiro bloco, eu vou denominar ele como, a gente vai definir o que é prece. Kardec nos fala, no Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, logo no capítulo 2, na lei de adoração, ele vai tratar da prece. E lá ele vai dar a definição de prece para nós. Ele vai dizer assim: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E através da prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, nessa simples definição, nós podemos extrair elementos muito importantes. Primeira coisa, a prece é um ato de adoração. Por isso que Kardec trata da prece, na terceira parte, na lei de adoração. Adoração a quem? A Deus. Muito bem. Por isso que ele fala, é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Quem quiser depois em casa dar uma olhada, questão 659 de O Livro dos Espíritos. Ok? Então Kardec está reservando para nós, logo de cara, que a palavra prece, ela tem que ser reservada a uma comunicação com Deus ou os espíritos que são executores da sua vontade, os espíritos da segunda ordem para cima. Ok? Mas por que a gente está falando isso? Pode parecer muito óbvio. Pode parecer muito óbvio, Ale, essa colocação sua. Mas por quê? No movimento espírita, nós não observamos muito isso. Pelo contrário. Vou dar um exemplo muito prático. O Eduardo e a Érica se consorciaram, viveram juntos na Terra 80 anos casados e era assim um casal exemplo os dois, um pelo outro, aquele exemplo de companheirismo, de compartilhamento, de tudo. Só que em determinado momento da escalada dos dois, o Eduardo faleceu. Na estatística brasileira, os homens morrem primeiro do que as mulheres. Também não é fácil aguentar, seja sincero, né? Por isso que não aguenta, morre. Brincadeira, viu? Aí a Érica, depois de muitos e muitos anos juntos com o Eduardo, ela de repente se vê sozinha, sem aquele companheiro, sem aquela pessoa que apoiava. E aí ela está passando por um determinado problema e ela não consegue se desvencilhar desse problema e ela pensa assim, poxa, eu vou orar para o Eduardo,
para o Eduardo me ajudar. Isso não é prece. Uma comunicação direta com o espírito de terceira ordem, isso não é prece. Prece quando nós endereçamos ela a Deus. Então eu não posso orar pelo Eduardo? Claro que pode. Pode e deve. Mas nós vamos orar a Deus para que Deus interceda por ele. Então Kardec ele reserva a palavra prece para uma comunicação com Deus ou os espíritos que são executores da sua vontade. Então hoje, a partir de hoje, quando nós nos colocarmos em prece, sempre nos comunicando com Deus, ok? E Kardec vai nos apresentar os 3 verbos da prece. Olha lá, ó. Louvar, pedir e agradecer. Quando nós estamos fora da casa espírita, tranquila, mas quando nós adentramos, nós não podemos mentir, ok? Isso é praxe. Quando nós nos colocamos em prece, qual desses 3 verbos a gente faz? Claro, a maioria esmagadora. A maioria esmagadora. Alê, então eu não posso pedir? Pode e deve. Só que você não pode esquecer que o pedir é uma parte. Eu também tenho que louvar. Eu também tenho que agradecer. Louvar, enaltecer o Criador como sendo o Criador de tudo e de todos. É Ele que está no comando. E agradecer, então? Nós temos motivo de sobra para agradecer. De sobra. Vamos fazer o grupo é pequeno, dá para fazer uma dinâmica aqui. Vamos imaginar essa turma aqui. Nós vamos classificá-los como desencarnados. Essa turma de encarnados. Vai passar todo mundo pro lado direito. Então vamos lá. Vamos analisar o agradecer primeiramente com os desencarnados. Como espíritos que somos. Ok? Nós sabemos através da doutrina, questão 76, somos seres inteligentes da criação. E é isso que nos difere das outras classes biológicas. Nós sabemos também que somos criados além do mundo material. Não morremos jamais, nós somos imortais. Olha a beleza que somos nós espíritos. Habitamos diversos planetas, diversos mundos, como diz João 14:2. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Como diz a questão 115 de O Livro dos Espíritos, no seu comentário, nós somos criados simples e sem conhecimento, mas nós somos fadados a chegar a ser perfeitos. Olha a graça que é isso. Somos hoje a somatória de todas as nossas vivências anteriores. Tanto do intelecto quanto da moral, nós trazemos conosco, não perdemos nada. Olha a beleza que nós somos, como espíritos que somos. Temos ou não motivos para agradecer como espíritos? Vamos passar para cá agora, turma dos encarnados. Só o fato de nós estarmos aqui numa noite chuvosa, falando sobre doutrina espírita, já é motivo de sobra para a gente agradecer. Quantos não queriam estar aqui hoje, no nosso lugar, e por motivo de força maior, não puderam? Ou não podem? Leitos das UTIs, leitos de redor de morte nos hospitais, sarjetas, asilos, penitenciárias, e a gente aqui. Temos ou não motivo de sobra para agradecer? Então, hoje, quando nós formos nos colocar em prece, nós temos que lembrar da definição dela,
uma comunicação com Deus ou os espíritos que são encarregados lá dele. E, além disso, eu vou pedir a Lê? Devo pedir sim. Só que eu não vou esquecer, eu tenho que louvar. E eu tenho motivos de sobra para agradecer. Ok? Esse é o nosso primeiro bloco. Vamos para o segundo. Neste segundo bloco, lembra que eu disse que é uma comunicação reservada com Deus ou os espíritos que são executores da sua vontade. Mas, Alê, como é que eu sei que a minha prece vai chegar até Deus? Como que eu vou saber que ela vai chegar aos espíritos superiores? Como que funciona? Como que se dá esse meio de comunicação? Então, Kardec vai nos explicar aonde. Aqui eu vou recorrer à Revista Espírita de 1866 e Revista Espírita de 1868. Aqui, Kardec vai nos falar sobre a transmissão da prece. E aqui nessa revista primeira, ele vai falar o seguinte: pelas leis fluídicas, diz Kardec, nós conhecemos a força do pensamento. Conhecemos também a força que é a prece, que nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Olha só. E Kardec vai nos dizer na revista de 68 agora, tem um item lá chamado Fotografia do Pensamento, na Revista Espírita, e ele vai falar o seguinte, que o nosso pensamento, ele é carreado por uma coisa chamada fluido universal. Então, Kardec vai nos falar o seguinte, aqui eu quero que vocês entendam junto comigo, que é muito importante a gente saber como é que isso se dá. Então, Kardec vai falar o seguinte, ó, eu vou me arriscar. Faz de conta que isso aqui é o universo. Faz de conta, tá? Esse branco que está aqui dentro do universo, nós vamos chamar ele de fluido universal. Esse branquinho aqui todo dele, tá? Aqui dentro todo é o fluido. Kardec nos fala que esse fluido, ele diz o seguinte, não há no universo todo, não há nenhum espaço que esteja vazio. Não há. Esse fluido universal, ele vai preencher todo e qualquer espaço no universo todo. Não tem espaço que esse fluido não ocupe. Não tem. E Kardec fala aqui que esse fluido universal, ele é o carro, vou tentar arriscar aqui, é o carro que leva esse pensamento. Então, esse fluido é o que vai carrear o meu pensamento. Como ele é um carro, né, que vai carrear o pensamento, todo carro precisa do que para andar? No nosso caso é a vontade, diz Kardec. A vontade é que vai ser a impulsionadora do nosso pensamento. E Kardec vai dizer o seguinte, ó, não importa se você está na Terra ou em qualquer ponto do universo. Não importa se você esteja encarnado ou desencarnado. Hora que você entrar em comunicação através do pensamento, o seu pensamento chegará a um objetivo determinado. Vamos dar um exemplo prático? Vamos lá. Qual que é o seu nome? Suzana. Suzana? Suzana. Né.
Esqueci o nome da senhora. Terezinha. Terezinha. Então vamos fazer o seguinte, vamos entender aqui. A Suzane, ela está aqui, ó, num ponto do universo. Ela está aqui em Mirassol. E ela vai entrar em prece para o seu anjo de guarda, que é a Terezinha. Anjo guardião. Que ela está num outro ponto qualquer do universo, porque Kardec falou que não importa se ela está encarnada ou desencarnada. E também não importa onde esteja o anjo de guardião dela, não importa. Geralmente o anjo guardião nunca está conosco na Terra, geralmente. Tá? Então vamos lá. A Suzane, ela vai entrar em prece. Então, como que Kardec definiu aqui? A prece é um pensamento dirigido a um objetivo determinado. Então, ela vai entrar em comunicação lá, ó. Então, Kardec vai falar o seguinte, não importa se ela é encarnada ou desencarnada, Suzane, se ela está na Terra ou em qualquer ponto. A hora que ela pensar, lembra? A prece é um pensamento dirigido. Cria-se entre um ponto e outro uma ponte. Kardec vai denominar ela como ponte fluídica, que liga um a outro. É desta maneira que os espíritos superiores captam as nossas súplicas. E é dessa maneira, via pensamento, que esses espíritos conversam conosco, falam conosco. Também via pensamento. Vocês conseguiram entender esse exemplo de como se processa? Porque muitos de nós ainda temos dificuldade em entender como é que isso se dá. Então aqui ficou muito bem claro nessas duas revistas que é o nosso pensamento que é dirigido. Esse pensamento, ele é levado, carreado por esse fluido universal que está presente em qualquer lugar do universo. Aí eu vou perguntar para vocês agora. Se esse fluido está em qualquer parte do universo, aonde a minha prece pode chegar? Quem me ajuda? Perfeito. Seu nome mesmo é? Alessandra. Perfeito. Por que eu quero dizer isso? Nesse mês, no começo do mês, nós tivemos no dia 2 o dia de finados. Nada contra, é apenas um comentário. Tá? Muitos necessitam estar indo ao cemitério, diante de um túmulo, para orar por um ente querido. Nada contra, tá, gente? Nada contra. Mas se eu entendo que a prece é um pensamento dirigido a um objetivo determinado, se eu sei que é esse fluido que vai levar a ele e está em todo lugar, eu necessito estar de frente a um túmulo para orar por um ente querido? Não. É isso que nós temos que entender. Eu posso orar no Vaticano, pode ser até lindo, charmoso, elegante, mas a prece feita no meu quarto tem o mesmo poder. E é isso que a gente tem que entender. Eu posso querer orar até no Muro das Lamentações, pode ser até nostálgico, histórico, bonito, mas a prece feita no meu quintal, ela vai ter o mesmo poder, o mesmo valor. Não importa, o que vai demandar aí é o nosso pensamento. Ok? Conseguiram captar a ideia dessa transmissão? Por quê? Agora nós vamos adentrar num outro bloco muito importante também. Esse nós vamos denominar ele, já vimos a definição, já vimos a transmissão, agora nós vamos falar sobre a qualidade da prece. Qualidade
da prece. Alê, mas a prece tem qualidade? Tem, claro que tem. Tudo na vida demanda qualidade hoje. Nós primamos tanto para o nosso trabalho, lado profissional, para dar o nosso melhor em termos de qualidade. Nós primamos muito para a nossa vida social, no qual nós nos atiramos e damos o nosso máximo. Na vida afetiva, na vida familiar, em qualquer lugar, nós temos que primar pela qualidade. A prece não é diferente. Você quer ver? Vou dar um exemplo de qualidade da prece. Quem aqui, em algum momento da vida, começou a fazer a prece num Pai Nosso e pulou para outra coisa? Olha a qualidade que nós damos à prece. Quem nunca se colocou no final de um dia estressante e atribulado em prece e falou assim, vou fazer minha oração. E começou, Pai, aí já apagou. Olha a qualidade que nós damos à prece. Por isso que o nosso histórico com a prece é muito atribulado. Quantos pedidos não aceitos? Quantas expectativas frustradas? Porque nós não damos qualidade à prece. E quando nós falamos em qualidade da prece, eu sempre me lembro de uma senhora que morava próximo à casa da minha mãe. Eu era pequeno, faz tempo já isso, mas eu lembro alguma coisa. Era um casebre e uma casa rústica, pobre, bem pobre, uma sala mais pobre ainda. Apenas um sofazinho e uma cadeira onde ela se sentava. E todo mundo no bairro que estava se sentindo mal, olha, vai lá na Dona Chiquinha, que a Dona Chiquinha vai fazer uma oração para você. E era dito e feito, quem ia voltava melhor. E um belo dia eu tive o prazer de acompanhar isso. Claro que na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Então ela se sentava na cadeirinha dela, a pessoa se sentava na poltrona, ela só colocava a mãozinha dela e pronunciava algumas palavras tão fracas devido à instabilidade física dela, uma senhora bem cheia de problemas, de doença e tudo mais. E ela fazia a prece ali, mas era incrível, parece que a sala dela, parece que mudava. Parece que você sentia que tudo ali tinha mudado. Você saía dali com uma outra visão da casa. Eu não sabia dizer o que era. Mas assim, sabe quando você fica... Parece que ela tinha uma chave na mão, que a hora que ela colocava ali, começava a oração, parece que ela abria os céus, parece que a casa se iluminava. Era algo assim, divino de ver aquilo. E assim como ela, nós temos muitas pessoas que são exemplos de qualidade da prece. Só que a grande maioria, quando nós falamos em prece, é um tormento. Citei 2 exemplos, né? Começamos no Pai Nosso, voltamos para a Ave Maria, pulamos dela, tentamos voltar para o Pai Nosso, escorregamos, dormimos. Mas para essa turma, eu tenho um álibi. Tem muita gente boa e gente até conhecida, viu? Que experimentou isso na pele. Na pele. Quem vai narrar isso para nós é Lucas. O médico Lucas narra no capítulo 11, versículo 1. Chegaram a Jesus, eu vou dizer alguns nomes, vocês conhecem, talvez conhecem. Simão Pedro, Simão Zelote, André, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Bartolomeu, Tadeu, Tomé, Mateus e Judas Iscariote. Todos esses discípulos chegaram até Jesus, como narra Lucas, todos, e foram unânimes em pedir a Jesus, Senhor, ensina-nos a orar, assim como João Batista ensinou seus discípulos. Por que esses discípulos pediram isso a Jesus?
Eles poderiam pedir outras coisas. Senhor, ensina-nos a parar a tempestade, multiplicar pães. Mas não. Todos esses nomes que eu disse chegaram pessoalmente a Jesus e pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Tanto que Jesus atende eles. Então aqui agora, devido ao tempo, nós vamos restringir. Aqui nós vamos colocar agora 4 itens de qualidade da prece que Jesus dá aos seus discípulos. Ok? Só que aqui, como os textos dos evangelhos são muito longos, a gente perderia muito tempo falando todo, então o que eu vou propor? Nós vamos resumir, um resumo do resumo, e a gente vai comentar no nosso dia a dia como que isso se aplicaria para nós, ok? No primeiro, no item A, eu vou recorrer ao Evangelho de Mateus. Mateus, logo no capítulo 6, ele vai falar assim, ó, sobre a qualidade da prece, tá? Jesus vai falar assim: quando orardes, disse Jesus, não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. E quando orardes em secreto, fechada a porta do teu quarto, ore em secreto a Deus Pai, que sabe o que se passa contigo em secreto, e em secreto vos dará. O que o evangelista Mateus quis nos dizer com essas palavras? Não vos coloqueis em evidência, mas orardes em secreto. Esse secreto, ele quer dizer, entre outras palavras, no nosso dia a dia, que nós precisamos o quê? De um recolhimento, de uma concentração. Lembra da definição da prece? Orar a Deus é pensar nele. Vamos nos lembrar que a prece nada mais é do que um pensamento dirigido a um objetivo. Então, eu preciso de uma concentração. Por quê? É o meu pensamento. O meu mundo interior tem que estar sendo colocado naquele exato momento. Eu tenho que ter foco. Eu não posso, um exemplo, ter nada que me tire a minha concentração. Por quê? A clareza desta comunicação tem que estar sendo primada. Porque eu não estou me comunicando com qualquer um. Estou me comunicando com Deus, a inteligência suprema. Vamos trazer para a prática? Ela tem celular? Como é o seu nome? Marina. É mais fácil perguntar, quem não tem celular, né? Então a Marina, ela está se concentrando à noite, então ela apagou a luz igual aqui, deixou aquela luzinha branda, pôs uma musiquinha, aí a Marina vai começar a prece dela, a noturna. Aí de repente a Marina está lá, começou por em prece, plim, mensagem do WhatsApp. Aí ela vai falar assim: nossa, vocês acham que a Marina vai continuar orando ou ela vai olhar o celular? Óbvio, né? Claro. Eu não posso ter isso. Eu não posso ter isso. Eu não posso ter isso. Qual que é o seu nome? Rita. A Rita, ela atrasou e ligou para a mãe dela que esqueceu a chave do portão. Aí a mãe dela viu que ela estava demorando muito, vou colocar em prece. Aí ela está lá em prece e de repente passa um cachorro, mexe no portão. Nossa, será que ela já chegou? Eu não posso ter isso. Orardes em secreto é isso. O meu mundo interior tem que estar sendo voltado para aquele momento. Ok? Então hoje, a partir de hoje, Marina, desliga o celular. Ok?
Vamos lá. No item B, também vai estar em Mateus. Mateus vai nos falar sobre isso no capítulo 6 também, agora no versículo 7. Ele vai dizer o seguinte, ó: não afeteis orar em demasiado, porque não será pela multiplicidade de palavras que vós sereis atendido, mas pela sinceridade delas. Jesus está de pronto nos falando que não adianta você fingir orar muito. Ele está minimizando as palavras, mas a gente é teimoso, né? A gente gosta de fazer aquelas preces, a gente acha que quanto mais falar, mais ele vai ouvir. Engano. Não são pela quantidade de palavras, é pelo sentimento. Essa prece, essa comunicação tem que ter a marca do teu sentimento. Deus é onisciente, Ele sabe o que se passa com cada um de nós. Não adianta você utilizar a prece por coisas que não diz respeito a ela. Vou dar um outro exemplo. Seu nome? Rosiane. Estou apaixonado pela Rosiane. Perdidamente. Deus, me ajuda. Eu quero ela. Eu preciso dela. Eu não vivo sem ela. Aí, ela não dá muita bola para mim. Esqueci seu nome. Aline. Aí, na outra semana, eu já estou com a Aline. Olha o meu sentimento. Então, nós utilizamos a prece de uma maneira muito equivocada. Nós nos iludimos com as nossas palavras. Mas Deus sabe. E se fosse pelas palavras, os mudos não poderiam orar. É o pensamento. Nós andamos por todo o estado de São Paulo e fora do estado aí, palestras, seminários. Tem centro que a gente vai, não é o caso, viu, Aline? Não é o caso. A hora que a gente vai ocupar a tribuna, você olha a plateia, está todo mundo cansado. A prece foi extensa demais. E ainda tem a prece final, concorre com a palestra. O cara quer explicar a palestra através da prece. Desnecessário. Isso não é prece. Nós temos que nos ater a isso. Então não é pela quantidade de palavras. Esquece isso. É pela nossa sinceridade. Ok? Terceiro item. Nós vamos encontrar no Evangelho de Marcos. Marcos, evangelista, vai nos falar. E ele vai dizer o seguinte: se você tiver com algum problema com alguém, ele vai te falar assim, ó: perdoa. A prece não poderia ser agradável a Deus se ela não partir de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Por que ele está falando isso? Por isso que Jesus nos fala em outras passagens. Antes de você ir ao altar fazer a tua oferta, perdoa. Por isso que ele fala: reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Na verdade, o que ele quer dizer com isso? Perdoa, ó, limpa. Limpa. Limpa desses sentimentos ruins. Limpa. Ele está pedindo isso. Para que nós nos limpemos tudo quanto é coisa de sentimento ruim. Porque esses sentimentos vão interferir na hora da prece. Vou dar um exemplo prático. Qual que é o seu nome? Caio. Namorado? O que é? Amigo. Amigo. Então tá. Qual é o seu nome? Maíra. O Caio e a Maria se consorciaram. E é um casal típico brasileiro. Vive num pé de guerra. Tranquilo até aí. Só que num dia desse, eles extrapolaram. Foram além do além. Brigas, xingamentos, vias de fato e tudo mais. E aí, seu nome mesmo? Maíra. A Maíra veio ao centro. E aí, no trabalho ali, ela foi convidada a fazer uma prece. Se o sentimento dela é de ódio, de raiva, de rancor, de ciúme, como é que você acha que vai ser a prece dela? Por isso que ele fala, ó, perdoa. Porque
os nossos sentimentos serão a marca desta prece. Por isso que ele fala, perdoa, limpa desse sentimento ruim. Porque senão, você não vai se conseguir conectar. Vou dar um outro exemplo mais prático. Eu não cheguei até isso, mas aqui o pessoal pode me ajudar. Como chama aqueles poços que tem em sítio que a gente pegava a manivela e puxava? Hã? Cisterna, não é poço, é cisterna. Obrigado, Terezinha. Eu me lembro que a gente debruçava no beiral do poço e você olhava a água lá embaixo e você via o seu rosto refletido. Aí a gente era moleque travesso, a gente pegava pedra e jogava na água. A água começava a ficar o quê? Agitada. Você conseguia ver o seu rosto embaixo? A mente agitada não consegue se comunicar. A mente perturbada não consegue se comunicar. Por isso que a prece tem um papel muito fundamental. É de nos harmonizar. Okay? E o último, para a gente ver, ele vai falar, está em Lucas. Lucas vai falar assim para nós, olha. Não exaltai as suas qualidades, mas sim os seus defeitos. Olha só. E quando colocardes em comparação a outrem, buscai o que é de mal em vós. Por quê? Nós temos ainda, como espíritos imperfeitos, seu nome mesmo, né? Benedita. Eu vejo o cisco no olho da Benedita, e até aponto, mas eu não vejo a trave que está diante dos meus olhos. Nós temos essa coisa ainda. Por isso que ele nos chama, ó, colocardes em comparação com outrem, busca o que é de mal em vós. Por quê? Ele está te chamando para uma transformação moral. Por isso que Kardec fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que ele emprega para domar as suas más tendências. Por isso. E a prece vai ter um papel fundamental nesse autoconhecimento, nessa transformação moral. Tranquilo? Mas, Ale, por que eu tenho que ter uma qualidade legal? Boa. Porque quanto mais qualidade eu der à minha prece, maior vai ser o quê? O produto dela. Aqui nós vamos falar sobre a eficácia da prece. Eu vou usufruir mais da eficácia dela. Aqui, para nós entendermos melhor, nós vamos trabalhar a eficácia em duas vertentes, para a gente poder entender melhor pedagogicamente falando. Nós vamos analisar a eficácia relativa e a eficácia absoluta. O que vocês entendem por uma eficácia absoluta? Quem pode me ajudar? Agora os encarnados, por gentileza. Absoluta. A Lê falou, completa, 100%. Então, aqui uma relativa não é 100%, mas é quase 100%. Aqui nós vamos nos colocar na Revista Espírita de 1866. Aqui Kardec vai tratar da eficácia relativa. Lá ele vai dizer o seguinte para nós. Além de uma ação puramente moral, o Espiritismo nos mostra, através da prece, um efeito, de certo modo, material. Em certas doenças, está comprovado pela ciência experimental, assim como pela teoria, privar o homem da prece é privá-lo do mais poderoso alívio para os seus males corpóreos. Ale, eu orei e não fui curado. Mas, ó, é em certas.
Não é em todas. E nem toda doença, a prece vai ter um papel decisivo. Mas olha o que Kardec fala. Privar o homem da prece é privá-lo do mais poderoso alívio para os seus males corpóreos. Ou seja, eu orei e não fui curado, não tem importância. Algo vai te acontecer. Ou você vai ser intuído a procurar uma segunda opinião médica, uma terceira. Ou você vai ser intuído a procurar um centro mais especializado. Ou você vai ser intuído a mudar o seu medicamento. Ou procurar uma terapia alternativa. Não importa, algo vai te acontecer. Você não vai ficar, Deus dará. Tanto que... Alguém aqui é da área da saúde? Ninguém? Uma pesquisa que eu vi no início do ano, no American College, sobre pacientes em UTI. Eu trabalhei muitos anos com UTI, então eu posso afirmar, então por isso que eu li essa pesquisa. Grupo de controle A, grupo de controle B. Eles pegaram 1.000 pacientes internos em UTI. Aqui também, no grupo B, também 1.000. Esses do grupo A, eles recebiam preces. Olha o que eu disse, eles recebiam. Eles nem sabiam que tinha alguém no mundo orando por eles. Esses aqui não recebiam. O que se constatou nesse experimento e nessa pesquisa? Que os pacientes do grupo A tiveram menos complicações. Então ninguém morreu lá no A? Não é isso. O óbito não depende da prece. Mas um exemplo, quem trabalha em UTI comigo, como eu, vai saber muito bem isso. Soltar um catéter, aqui teve menos incidência. Uma infecção urinária, aqui teve menos incidência. Uma pneumonia nasocomial, aqui teve menos incidência. Ou seja, menos incidências do que o grupo B. Então hoje, se você está passando por um problema de saúde e teu médico ou um amigo, qualquer um que seja, chegar para você e falar assim, olha, vamos orar, isso não é ser religioso, isso não é ser místico, isso é ciência. E olha quando Kardec nos falou isso. E hoje a ciência comprova. Ok? Isso numa eficácia relativa. Mas, Ale, tem alguma coisa que é 100% garantida? Tem. Mas você tem certeza? Qualquer hora do dia ou da noite? Certeza. Aqui, para quem quiser, deve ter aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo... Eu acho que é o 27. 27 ou 28. Item 7. Pedi e obtereis. Lá Kardec vai tratar da eficácia da prece absoluta. E ele vai dizer o seguinte, o que Deus vai te conceder sempre, por isso que eu coloquei absoluta, é sempre. Qualquer hora do dia ou da noite, não importa. Se você pedir com fé e confiança, ele vai te dar a coragem, a paciência, a resignação. Que legal. Pelas caras aqui, muitos ficaram decepcionados agora, né? Queria trocar o marido, a esposa, trocar o carro, a casa, né? Mudar de emprego, arrumar emprego. Isso não é um papel da prece. Mas se você pedir qualquer hora do dia ou da noite, ele vai te dar sempre a virtude da coragem, que é uma virtude muito importante nos nossos dias de hoje para enfrentamento diário das coisas. Paciência. Nossa. Vamos fazer uma dinâmica rápida. Pensa na tua vida. Pensa. Quantos problemas na tua vida, no decorrer da tua vida, você poderia ter evitado se você tivesse isso aqui a mais
de paciência? Quantas discussões tolas você não despendeu energia por coisas que não te levavam a nada? Quantas discussões por coisas banais, pequenas? Se você tivesse um pouquinho mais de paciência, poderia ter evitado. Mas a gente não pede. Resignação, uma virtude importantíssima também para os dias de hoje. E a gente entender o que está acontecendo no cenário e a gente tirar disso um proveito legal. Mas é só isso, Alê, que Deus vai te conceder sempre? Não. Kardec vai nos falar o seguinte, ainda aqui nesse item. Se você tiver numa situação problema, olha só, e você pedir com fé e confiança, os bons espíritos irão até você e vão te inspirar a solução mediante sua atitude. Ou seja, vamos entender, eu estou numa situação, um problema, eu vou orar com fé, com confiança, os bons espíritos virão ao meu socorro, eles vão inspirar. Só que quem tem que fazer a coisa andar? Eu. E ele vai falar assim, deixando o mérito da ação a seu critério. Por quê que a gente tem que lembrar disso muito bem? Porque muitos de nós se pegam em oração e pensa que a hora que você vai abrir o olho, Deus vai dar um 360 e vai mudar tudo. Isso não vai acontecer. Os bons espíritos vão te inspirar, mas é você que tem que ir à luta. Não vai pensar que vai ter uma causa estranha que vai mudar a tua vida. Isso não vai acontecer. Milagre não existe. Você que tem que ir à luta. Tanto que ele vai terminar esse item dizendo assim, ó. Segundo aquela máxima do Cristo, ajuda-te que o céu te ajudará. Ou seja, o céu vai te ajudar inspirando, mas é você que tem que fazer a tua parte. Ok? Tranquilo aí? Podemos prosseguir para o último bloco. Aqui nós vamos denominar no último bloco a problemática da prece. Nossa, Lê, mas na prece tem problemática? Tem. Qual que é a problemática da prece? O grupo é pequeno, dá para fazer essas interações. Quem aqui hoje, ao sair de casa, fez a sua prece? Levante o braço. Um de cada vez, que é muita gente. É muito braço. A problemática da prece é essa. Uma ferramenta poderosa, simples, fácil, acessível, gratuita, que vai depender do nosso pensamento e pode mudar a nossa vida. E a gente não utiliza. Vamos analisar juntos no nosso dia a dia? Tá. Eu fui entender essa questão da prece a partir de uma dúvida. Por isso que o que move o mundo não são as respostas, são as perguntas, né? Por que que nós devemos orar? Por que que todo mundo... Kardec, eu li num trecho da Revista Espírita falando assim, ó. Todas as seitas e todas as nacionalidades oram, desde o mais simples até o mais civilizado. A prece, diz Kardec, é uma necessidade universal. Eu falei, mas por que que a prece é uma necessidade universal? Por quê? Por que que todos os povos oram? Desde o mais rude até o mais civilizado. Por quê? Eu fui buscar, eu fui fazer um levantamento nos 23 livros de Kardec. Não são só 5 como a maioria pensa, viu? São 23.
E lá eu encontrei uma resposta. Ela se encontra no livro dos Espíritos, na terceira parte, no capítulo 10. Lá Kardec vai falar para nós sobre a lei de liberdade. Dentro dessa lei de liberdade, nós vamos ter uma coisa que nós vamos denominar como livre arbítrio. O que vocês entendem de livre arbítrio? Qual que é a concepção que vocês têm? Quem pode me ajudar? Agora os encarnados, vamos lá. O que é o livre arbítrio? O que vocês entendem por livre arbítrio? Faz o que deseja. Hã? Faz o que deseja. Entre outras, seu nome mesmo é? Newton. Newton falou certinho. Entre outras palavras. Ou seja, livre arbítrio. Eu sou o dono de fazer o que eu quero. Nós temos essa opção de fazer o que nós quisermos. E Deus concede isso a todos. Todos. Todos nós temos isso em nós. Ok? Livre-arbítrio. Livre escolha. Nós escolhemos o que nós queremos. Então, vou dar um exemplo. Lembra aquele exemplo inicial? Desencarnado e encarnado? Vamos utilizar. Nós sabemos através da doutrina que quando nós estamos na erraticidade, nós, mediante a análise, a gente pode ver o que mais carece no nosso espírito. Tipo assim, existe um setor no meu espírito que precisa de mais ajuste que outros. Então, isso Deus vai nos conceder essa oportunidade através da reencarnação. Por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui, como diz a questão 132, em provas, expiações e missões. Por quê? Para a gente poder melhorar, poder avançar. Por isso que nós encarnamos. Todos nós que estamos aqui hoje presentes de corpo material, estamos em provas. Mas o porquê disso? Para mim reencarnar, o que eu preciso? Primeira coisa, de um pai biológico e uma mãe biológica. Né? Eu não venho da cegonha. Aí já começa a primeira escolha. Quais são os pais que eu necessito para minha, sempre respeitando isso, ó. Necessidades evolutivas reencarnatórias. Sempre eu vou respeitar isso. Então, exemplo, para mim atender melhor as minhas necessidades evolutivas reencarnatórias, eu acho melhor reencarnar no Brasil. Então, não reclame de estar no Brasil. Para mim atingir melhor as minhas necessidades evolutivas, eu acho melhor lá em Mirassol. Vou morar lá. Então, não reclamo de estar aqui em Mirassol. Eu preciso de um pai biológico e uma mãe biológica? Não reclame do seu pai e da sua mãe. E assim são outras coisas. Qual que é o ambiente que eu vou nascer, respeitando as minhas necessidades evolutivas e outras coisas. Então, note que são escolhas. Escolhas. Se eu faço isso através da prece, vocês concordam comigo que as minhas escolhas serão menos equivocadas? Porque a prece é orar, é pensar a Deus. Estou me comunicando com Deus, a inteligência suprema. É aquele que mais sabe no universo. Então, se eu busco, através da prece, uma ajuda, um auxílio para poder melhor escolher, melhor utilizar o meu livre-arbítrio, a minha chance de errar é menor. E aí vamos colocar que nós já reencarnamos. Estamos aqui. Olha para a nossa vida. Olha para a nossa vida. A nossa vida toda é uma vida feita de escolhas. A todo momento nós estamos escolhendo. Eu optei por dar palestras segunda, terça, dei 2, quarta, quinta, sexta e domingo. Opção
minha. Vocês optaram por vir aqui hoje num dia chuvoso, ou ficar no boteco da esquina, ou ficar sem televisão, ou sem ficar sem fazer nada. Isso é opção. Vocês optam por vir estudar na casa, ou ficar em casa assistindo TV. Isso é opção. Vocês optam por trazer seus filhos de domingo na evangelização, ou deixá-los na rua brincando. Isso é opção. Opção. A nossa vida toda é uma vida pautada por escolhas. Eu sempre falo, se a minha namorada soubesse orar certo, ela não tinha me aceitado em namoro. Mas não orou, dançou. Por isso que nós não podemos reclamar de quem está conosco. É escolha. Essa escolha é tua. Ah, meu marido é meu karma. Mentira. Isso é escolha. Você errou. Agora não chora. Agora não chora. Perfeito. Isso é escolha. A nossa vida é uma vida feita de escolhas. E se eu busco isso através da prece, você vai ver que tudo muda. Eu vou dar não vou falar testemunho, mas não gosto muito de falar de mim. Mas o grupo é pequeno, dá para conversar. Sem medo, vai ficar aqui. Vai ficar filmando aí, tranquilo. A partir do momento que eu me conscientizei disso, que eu trouxe a prece para o meu dia a dia, e que em diversos momentos do dia que eu tenho que optar por ter uma conduta ou outra, eu comecei a buscar mais me comunicar com o meu anjo de guarda, muita coisa mudou. Ali, então você não tem problema? Não é isso. Problema todos nós temos. Mas mesmo numa situação problema, a gente sente algo diferente. Algo diferente acontece. E eu observei isso na prática. Acontecia determinadas coisas que eu não estava alicerçado pela prece, eu tinha uma conduta. Eu comecei a utilizar a prece, já melhorei um pouco. Então, qual que é o objetivo da noite aqui? A gente falar sobre a prece no contexto espírita. De nós podermos deixar a prece pontuar mais no nosso dia a dia. É uma ferramenta muito poderosa que às vezes muitos de nós não atenta para isso. Ela pode salvar muitas coisas do nosso dia. Muitas coisas ruins que nós impensadamente às vezes fazemos, ela pode te chamar a atenção para você não fazer. Ou passar pelaquela situação com mais confiança. Também, mais alicerçada. Entendeu? Isso é, nós temos que deixar isso. Uma outra coisa, alguém teve curiosidade de cronometrar a prece? A minha prece não dura mais que 4 minutos. Estourando. Eu arredondei para 4 minutos. Quanto tempo nós perdemos nas mídias sociais com o celular? Nada contra, eu também utilizo, faço até estudo. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas nada contra. Mas é só 4 minutos. E ela pode salvar o teu caminho. Ela pode salvar o teu dia. É 4 minutos. Que dure 5, não tem importância. Olha quanto tempo a gente joga fora na mídia social. Ok? Então, o meu propósito é essa, que deixemos a prece pontuar mais no nosso dia a dia, ok? E é esse o recado que nós trouxemos. Se vocês não gostarem, não tem importância, depois vocês falam, pega o telefone do Navarro, vocês ligam para o Navarro, que é ele que indicou. Para quem não me conhece, eu sou a Lei de Paula. Meu Facebook, tá lá, /Ale. Por quê? Eu tenho um projeto chamado Estudando Kardec. Pessoal, alguns daqui participam junto. Onde nós fazemos um estudo das obras de Kardec. Nós estamos estudando um livro
seguindo a recomendação de Kardec, que aqueles que desejam ter um conhecimento da doutrina, que comece lendo um livro chamado O que é o Espiritismo. Onde Kardec vai fazer um resumo e alguns pontos fundamentais da doutrina, preparando vocês para estudar o livro dos Espíritos, ok? Então a gente faz toda terça, 21h30, ao vivo. Aí a gente vai interagindo, a gente vai discutindo, mas Ale, nesse dia e hora eu tenho compromisso. Não tem importância. Por isso que eu falei, me adiciona lá no Face. Eu deixo toda terça o link. E mesmo depois, você pode acessar o link e durante outra hora, outro dia, acessar. Se vocês tiverem dúvidas, entra no privado, na mensagem, deixa a sua mensagem, que durante a semana a gente vai destrinchando ela, ok? Então faço o convite para aqueles que não vêm à casa, ou até aqueles que venham, que tem um tempinho extra, vamos acessar, ok? E que Jesus possa abençoar cada um de vocês. Muito obrigado por tudo, viu? Obrigado pela oportunidade, ao Sérgio pelo convite e todos mais.